Olá, pessoal. Olá, empresários e varejistas aí de Dourados e região. Meu nome é Daiane Vuct, eu sou analista de negócios do programa Evo e consultora de expansão da franquia Enzo Milano. Nós estamos em parceria essa semana, comemorando aí o aniversário da Associação Comercial de Dourados. Então, essa semana a gente esteve com um evento Empreendedor 360, onde disponibilizamos algumas mentorias e estamos finalizando esse evento, então, com essa live, com algumas informações, né, uma pequena palestra aqui sobre tendências de mercado, mudanças nos hábitos de consumo no pós-pandemia. Então, vamos lá. Bom, todo mundo sabe que a pandemia do Covid foi um grande impacto para todos nós, né? Tanto empresários, varejistas, como a sociedade no geral, né? Mas o que muda a partir de agora, né? Qual que é o aprendizado que a gente pode ter e o que muda daqui para frente? A pandemia está tanto tempo já aqui entre nós, né? Um ano, mais de um ano. A gente mudou alguns hábitos efetivamente, né? E como que isso pode impactar no seu negócio. Então, o primeiro ponto que foi um impacto muito grande no começo da quarentena, quando entrou as medidas de restrição, foi um relacionamento das empresas com o home office. O home office, ele já era um método de trabalho bastante utilizado há muito tempo. Eu mesmo eu trabalho de home office há 10, 12 anos praticamente, e até então, falar que você tinha uma empresa que trabalhava em casa, você perdia um pouco da credibilidade, né? Eu já tive várias situações do tipo, eu vou até o teu escritório. Não, mas eu trabalho em casa. Mas você não tem empresa? Eu tenho empresa, né? Tenho empresa, mas a minha empresa, o endereço comercial é o mesmo da minha residência. Então, com a quarentena, a gente foi um empurrão completamente, né? E aí a gente acabou passando por essa barreira de usar o home office como realmente um método de trabalho. Então, foi impulsionado pela pandemia, era uma tendência que vinha ganhando força. Hoje, inclusive, a Fundação Getúlio Vargas, ela prevê que de 30% a 40% das empresas deve manter essa modalidade de trabalho. São Paulo, por exemplo, teve alguns bancos que colocaram seus 250 funcionários a trabalhar em home office,
e entregaram escritórios inteiros, prédios inteiros, né? O que isso muda, né? O que isso vai influenciar para o varejo da cidade, né? Claro que cada cidade ela vai ter um nível de impacto diferente, dependendo de como ela está organizada, como esses escritórios estão distribuídos. Mas se tem mais pessoas trabalhando em casa, tem menos gente andando pelo comércio em horários de meio-dia, final de tarde, então isso acaba influenciando nesse fluxo do varejo, né? Quem trabalha, por exemplo, com um restaurante para atender esse perfil de público, vai perceber sim uma mudança significativa no seu fluxo, né, no seu movimento, no seu faturamento no horário do meio-dia, e ao mesmo tempo surgem também algumas oportunidades de negócio, né? Então, vamos supor que você tem um restaurante, você 11 horas da manhã abria a porta, esperava o cliente entrar, que o pessoal saía dos escritórios e ia almoçar, né? Hoje já é importante você pensar numa outra maneira de atender esse cliente que está trabalhando em casa. De novo, um exemplo de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, fica mais fácil de dar exemplo. Em São Paulo, com a questão do home office, surgiram muitas empresas trabalhando com marmita congelada. Então, por exemplo, eu trabalho em casa, eu compro 20 marmitas, coloco no freezer, descongelo lá uma que eu quero e pronto, está resolvido o meu almoço. Muitas empresas também, restaurantes que trabalham com buffet, trabalhando com assinatura de refeição. Então, eu posso escolher, por exemplo, 20 refeições por mês. Todo dia o restaurante vai lá, prepara a minha marmita e entrega ao meio-dia para mim. Então, são outras formas de explorar essa adaptação aí do modelo de trabalho, né? Um outro ponto fundamental, e esse é muito interessante quando a gente fala, a pandemia, a doença do coronavírus, a dificuldade de saúde que a gente está passando e até mesmo a convivência muito mais próxima com uma situação de perda, né, de falecimento de parentes, amigos, conhecidos, enfim, deixou muito claro na nossa cabeça que nós somos seres mortais. A gente, na loucura do nosso dia a dia, nessa correria e a meta e os horários, a gente esqueceu que nós somos seres humanos, né? Então, esse foi um impacto bastante significativo, que vai mexer em muito nas nossas decisões de compras, tá? Porque a gente, até então, né, a gente estava sempre trabalhando 12 horas por dia, correndo aqui, correndo lá, come qualquer coisa na rua, não vou para academia porque não tenho tempo, enfim, né? Então, a doença em si, ela nos mostrou que nós somos seres muito frágeis e a gente precisa, sim, cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física. Então, alguns movimentos aí ganharam força, né? Como o hábito de cozinhar, até pela dinâmica de trabalho, as pessoas saem para trabalhar, usam suas casas como dormitórios, né? Chega à noite, dorme, de manhã acorda e cai fora, já vai, né, cumprir com os seus deveres. O fato de a gente mais em casa acabou tornando, né, fortalecendo muito o hábito de cozinhar, aprender a cozinhar, é uma coisa também que está muito em alta, como também a manutenção e a limpeza da casa, que a casa deixa de ser um dormitório e efetivamente começa a se tornar um lar, né? Então, essa é uma mudança de comportamento também, né? Outro ponto que a gente também não tomava muita atenção é a segurança sanitária. Isso é uma coisa que efetivamente ganhou muita força com a pandemia. Hoje a gente entra num estabelecimento, a primeira coisa que a gente vai observar é se tem ventilação, se tem muita gente, se tem aglomeração ou não, se tem álcool em gel, se mede a temperatura. Então, esse cuidado é algo que pode até ser que suavize um pouco depois da pandemia, né? Que as coisas comecem a ficar um pouco mais suave. Mas, querendo ou não, a gente está há tanto tempo já nessa situação que esses dias até eu estava pensando, nossa, lembra quando a gente podia entrar nos lugares sem máscara? Faz tanto tempo isso que vai acabar virando até um hábito.
né, muito além de uma obrigação, acaba virando um hábito a gente prestar atenção na nossa segurança sanitária. Então, empresas que se adaptaram devido à pandemia, é importante também manter esses hábitos depois, porque o seu cliente ele vai continuar cobrando isso, cobrando esse posicionamento da empresa, né? Então, hábitos como a importância, né, da alimentação saudável e da atividade física também ganharam muita força, porque hoje um sistema imunológico forte faz toda a diferença, né? E um movimento que é bastante interessante, pode ser uma grande oportunidade de mercado, é o movimento Faça Você Mesmo. Isso já era um movimento que vinha ganhando muita força também. Poucas coisas aqui surgiram na pandemia, foi muita coisa que ganhou impulsionamento por causa da pandemia. Agora, esse movimento a gente já via muito com a geração Z, que é a geração que hoje está entrando no mercado de trabalho, tem idade para tomar decisões, para adquirir, para fazer aquisições e tudo mais. Então, essa geração ela já vinha com esse movimento de resolver por conta própria, né? De aprender a cozinhar, de fazer uma pequena manutenção na casa, enfim. Então, esse também é um movimento interessante para a gente observar nos próximos anos, né? Então, seguindo aqui, uma questão que não tem como não comentar é a questão do e-commerce, né? O e-commerce brasileiro ele teve aí um crescimento de 47% em 2020. Especificamente as plataformas de entrega, iFood, Uber Eats, Rappi, essas plataformas tiveram um crescimento muito significativo, 72%. Vocês sabem que o e-commerce não é algo novo, não é uma coisa que surgiu em 2020, mas, de novo, né, é mudança de hábito, né? O e-commerce já estava aí, ele já estava apresentando taxas de crescimento gradual todos os anos, mas ainda existia muita resistência das pessoas, principalmente em alguns segmentos. Por exemplo, eu compro eletrônico, mas porque eu conheço a marca, né, um Samsung, alguma coisa, eu conheço a marca, mas roupa talvez eu não compraria numa loja virtual. Hoje, por causa da pandemia, a gente acabou passando por essa barreira, a gente percebe que é possível, se não servir, faz a troca, enfim. Então, querendo ou não, aquelas empresas que tinham também resistência em trabalhar com diversificação de canais de venda, hoje é um ponto que é estrutural hoje na empresa você ter a possibilidade de vender no Instagram, no WhatsApp, numa loja virtual, num marketplace ou num aplicativo de entregas, né? Hoje é basicamente fundamental, porque o seu cliente vai te buscar por esses canais também. Né? Então, não dá para concentrar todo o seu poder de venda no seu PDV. Essa é a lição primordial que a gente precisa tirar daqui, né? Então, vamos seguindo aqui. Eu vou voltar aqui um pouquinho na aderência do e-commerce, que tem um ponto que eu acho que é bastante relevante a gente colocar. Os aplicativos de entrega. Para quem trabalha na área de alimentação, restaurante, bares, produtores, né, produtores de alimentos, enfim, supermercados, mini mercados, muitas vezes os aplicativos de entrega eles são vistos como um canal muito caro e efetivamente eles cobram uma porcentagem bastante alta realmente para entregar o serviço que eles se comprometem a entregar. Só que o que acontece? Quando você não tem um canal de delivery e você se sente obrigado a ter uma fonte de faturamento, como foi o caso do ano passado, que fecha a porta do seu restaurante, como é que você vai vender agora, né? Então você tem que ser bastante ágil. Para você trabalhar um canal de delivery do zero, você precisa fazer um grande investimento em estrutura, primeiro de tudo, que não adianta só fechar a venda, você tem que ter o processo de entrega, a qualidade do produto, né, embalagem, tempo de entrega, tem vários fatores relacionados, né? Então esse é um ponto importante. Você, para estruturar um canal de delivery do zero, você precisa de tempo e você precisa de esforço de marketing, divulgação. O que uma plataforma de entrega, ela te oferece já um volume, uma demanda,
que no momento que você se cadastra, você já tem acesso a um banco de clientes já, né? E ela também te fornece uma estrutura de entrega, tá? Fica por sua conta o processo de embalagem, tá? E a produção do seu alimento, que é o ponto que você tem o maior know-how, o maior conhecimento, né? Então, é uma ferramenta importante. Eu não ganho comissão para falar deles, tá? Então, é uma ferramenta importante, mas a minha dica aqui é a seguinte: explore um aplicativo de entrega como uma maneira de elevar o seu faturamento, de acelerar um processo de delivery, mas não deixe de trabalhar o seu canal próprio. Então, por exemplo, eu tenho uma pizzaria, me cadastrei no iFood. Eu entrego uma pizza, manda junto o cardápio da sua pizzaria com o telefone para fazer o pedido direto na sua pizzaria na próxima vez e ofereça, de repente, até uns 10% de desconto no primeiro pedido. Porque a questão dos aplicativos de entrega é que você não tem acesso ao cliente. O cliente é da plataforma e ele compra de você. Então, você não consegue trabalhar uma campanha de marketing em cima desse cliente. No momento que você arredonda a sua estratégia de delivery, você passa a gerar um fluxo no seu delivery direto, né? E depender menos da plataforma. É não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, essa seria a dinâmica. Tá? Vamos seguindo aqui. Então, um outro ponto que foi bem interessante observar, principalmente nos grandes centros urbanos, ano passado, foi o fortalecimento da consciência comunitária. O que acontece? Principalmente nas cidades de maior porte, a gente, como consumidor, a gente acabava priorizando muito grandes marcas, grandes redes, grandes negócios, ok? Vou citar um exemplo muito próximo. Eu moro oficialmente na Vila Mariana, em São Paulo, então eu estou a 1,5 km mais ou menos da Avenida Paulista. Quando eu preciso comprar roupa, eu penso assim, final de semana eu vou no shopping e aí dou uma volta lá e faço a compra. Bacana. Com a pandemia, o shopping fechou, eu comecei a olhar o bairro que eu estava morando. E eu descobri tantas lojas interessantes, tantos pequenos negócios muito estruturados, com muito carinho. A gente não tinha esse olhar, né? Então, até no começo da pandemia, se eu não me engano, não quero dar crédito errado, mas se eu não me engano, foi o Sebrae que começou um movimento compre do pequeno. Então, começou a direcionar os olhos do consumidor para aquele empresário de bairro, o pequeno empresário, né? Em vez de comprar, às vezes, uma semi-joia numa grande marca, hoje eu vou buscar o perfil da minha amiga que está vendendo semi-joia no Instagram. Então, vou fortalecer esse empresário, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Até abrindo um parênteses aqui, falar de franquia, por exemplo, existe algumas franquias que trabalhavam com grandes portes de operação, grandes investimentos, e com essa percepção de mudança, começaram a desenvolver modelos menores para se infiltrar, digamos assim, no bairro, né, para ter aquele ponto de venda menorzinho, com mais tecnologia, enfim, para mesclar um pouco as operações com as operações de bairro, né, que é onde está o foco hoje do nosso consumidor, né. Aqui tem mais um ponto antes de passar para a próxima. Um ponto bastante interessante que também vinha ganhando muita força é a questão do capitalismo consciente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois, mas tem 2 pontos que são bastante importantes. O consumir menos e melhor. Em vez de comprar, por exemplo, 5 calças jeans de R$ 50, hoje as pessoas preferem comprar 2 com uma qualidade melhor de matéria-prima, que vão durar mais, enfim, pago mais caro, mas eu estou consumindo menos. É uma forma um pouco mais consciente de fazer esse consumo, né? E algo que também já vinha ganhando muita força, principalmente com essa nova geração, é o usar, o alugar, ao invés de comprar. A posse, a filosofia da posse, ela estava em análise, né? Então, por exemplo,
Hoje em São Paulo, não vale a pena ter carro, ainda mais se você está trabalhando de home office. Por quê? Porque tem tanta oferta de Uber, a todo momento você chama um Uber, 5 minutos o carro está na sua porta, tem um sistema de metrô que funciona muito bem, tem um sistema de ônibus, eu não saberia avaliar porque eu não andei de ônibus lá em São Paulo, mas o metrô funciona muito bem, então o Uber, não vale a pena ter carro. A posse de um carro é um bem que desvaloriza, então é complicado. Se for financiar, você paga o dobro que vale por causa dos juros e daqui a pouco ele está valendo menos, está valendo a metade do que você pagou, porque ele desvaloriza, né? Então é algo, em termos de investimento, não faz sentido. Além disso, você tem todos os custos de manutenção e seguro, que São Paulo é caríssimo, seguro de carro. Aí você aluga um apartamento, não tem garagem, tem que alugar uma garagem, IPVA, enfim, não vale a pena ter carro. A posse é completamente desproporcional à usabilidade desse bem. Então faz muito mais sentido eu alugar um carro ou então compartilhar através de um Uber, por exemplo, né? Então esse é um exemplo dessa nova tendência que já vinha ganhando força e no momento que a gente ficou mais em casa, começou a refletir mais sobre o nosso comportamento, refletir mais sobre o mundo em si, a sociedade, a gente começa a valorizar um pouco mais também essa tendência, né? Essa teoria. Então, seguindo aqui, outro ponto que também ganhou muita força, um impulsionamento com a pandemia, foi o capitalismo social. Muito arraigado nessa geração Z, que ela é uma geração muito mais consciente, né? Então, aqui eu trouxe alguns dados, só para deixar um pouco mais claro, né? 61% das pessoas dessa geração paga mais por produtos produzidos eticamente. Isso é um ponto relevante. Até então, importava muito o produto, a qualidade do produto, o tempo de entrega e quanto vale. Essa relação mais comercial, né? Hoje as pessoas já estão avaliando muito mais o que tem por trás disso. Então, usa ou não mão de obra análoga à escravidão, por exemplo, tem impacto social, tem impacto ambiental. Então, a ética por trás da produção, ela está muito forte e as pessoas estão valorizando muito isso, né? Então, 66% participam de comunidades criadas por causas e interesses. Então, a própria organização social da humanidade, ela vem tendo algumas mudanças também, né? Hoje a gente acaba se associando, se agrupando com pessoas que defendam as mesmas causas que nós. Então, esse é um ponto relevante. Hoje, as pessoas olham as empresas, todos nós já estamos muito mais vacinados, digamos assim, em termos de publicidade, né? A gente olha um outdoor, ok, é um outdoor. O impacto dele é muito menor na nossa vida, né? No nosso processo de decisão. Agora, as pessoas estão exigindo que as empresas tenham propósito, tenham causas, que defendam causas, do que empresas. Não sei se ficou claro isso. Então, hoje as pessoas estão observando muito mais as empresas que se posicionam, que têm uma opinião sobre as coisas, né, e que defendam aquilo. Então, 68% querem marcas que apoiem a sociedade, que retornem para a sociedade algo, que pensem, né, no comportamento social, no desenvolvimento social, que defendam essas causas também. 71% querem diversidade na publicidade, então ver pessoas diferentes, etnias diferentes, gêneros diferentes, tudo isso precisa ser muito valorizado, não porque é moda, mas porque é uma causa efetiva, né? E 77% querem marcas que apoiem a igualdade nas mídias sociais. Então, de novo, não é só dizer que tem uma causa, a empresa realmente precisa defender isso. Vou citar um exemplo, puxando a sardinha para o meu lado. Eu faço a expansão da franquia Enzo Milano. Então, quando eu fui fazer a imersão na marca, que é conhecer toda a estrutura, né, conhecer a marca, enfim, a gente falou muito sobre propósito e o Milton Petri, que é o fundador, ele me falou que a Enzo Milano é eco-friendly.
Então, ela trabalha com medidas de baixo impacto ambiental. Então, ele falou sobre o processo de confecção, redução de uso de água, enfim. E também comentou comigo que todo o material publicitário, o catálogo de coleção, é tudo digital, eles não imprimem nada. Muito bem, legal, bacana, uma filosofia legal para seguir. No começo desse ano, eu fui conversar com ele sobre o roadshow que eu estou fazendo, então eu estou viajando em algumas cidades, buscando investidores, e aí comentei na minha visão, né, comentei assim, vamos imprimir uns panfletos para eu poder entregar esse panfleto para as pessoas? Aí o Milton falou assim, então, Daiane, a gente pode até imprimir, mas é que não está de acordo com a nossa filosofia de trabalho. Sabe por quê? Não, porque a gente é eco-friendly, a gente não imprime nada. Então, a gente não vai ceder a essa causa só porque para o roadshow é importante ter panfleto. E eu fiquei assim, uou, verdade? Faz todo sentido. Então, não é só teoria, tem que ser na prática, tem que deixar muito claro. Tá? Então, e hoje o nosso consumidor ele está muito mais inteligente quanto a isso. Né? Então, ele percebe quando a empresa fala alguma coisa, mas não coloca na prática, né? Então, esse é um ponto bastante relevante para se considerar. Uma empresa hoje, ela precisa ter um propósito muito claro. Por que essa empresa existe? Como que ela vai contribuir com o desenvolvimento da sociedade, da comunidade que ela está inserida, né? Então, essa responsabilidade é importante ter muito claro hoje, né? Então, seguindo aqui, então, maior consciência ambiental. Esse também, de novo, não tem nada de espetacular nessa fala, né? A consciência ambiental também era algo que a gente já vinha trabalhando muito na sociedade, e também no momento que a gente fica em quarentena, começa a refletir um pouco mais sobre a fragilidade nossa, a fragilidade do planeta, a gente começa a perceber que essas causas, elas não é moda, é necessidade de sobrevivência. Então, as pessoas hoje estão muito mais conscientes, né, sobre questões de poluição, desmatamento, escassez de água, de recursos. Então, tudo isso está também muito mais aflorado, né, essa reflexão. Então, muitas pessoas, conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando, né, muitas pessoas, a tendência é evoluir de um vício de consumo, de materialismo, consumo desenfreado, por uma vida buscando um pouco mais de equilíbrio, né, um pouco mais saudável para nós e para o planeta também. Então, esse é um ponto bastante relevante, que inclusive as empresas precisam estar bastante atentas também, porque essa é uma causa muito importante que as pessoas estão dando muito valor. E, de novo, é uma causa que precisa ser da empresa, não só uma fachada, né? Então, aqui, resumindo, antes da gente começar essa live, me falaram que eu teria somente 30 minutos, e aí eu tentei acelerar ao máximo, eu acho que até eu consegui. Então, aqui, resumindo. Então, analisando todo esse cenário, todas as mudanças que estão acontecendo, um ponto que a gente precisa tomar muita atenção, que acontece, o ser humano, todo ser humano, ele precisa de tempo para uma mudança de hábito. Então, se a pandemia tivesse acontecido em 60 dias, a gente teria voltado muito rápido para o que a gente estava muito acostumado a fazer. Então, poucas mudanças, pouco impacto poderia ser percebido, tá? Como a pandemia está se alongando realmente, está se estendendo por mais tempo que é necessário, inclusive, a gente realmente está mudando os hábitos e fortalecendo esse novo hábito. Então, isso realmente está fortalecendo as tendências de mercado para os próximos anos. A gente precisa pensar não só no mês de junho, mês que vem ou no outro, mas qual que é a tendência do varejo, do consumo nos próximos anos, né? Então, resumindo tudo isso, alimentação saudável sempre vai ser um segmento muito forte, então quem tiver a oportunidade de trabalhar nessa área, explorar essas causas, né, é um segmento bastante em alta. Atividade física também, não tem como, né, como a gente percebeu que nós somos seres mortais, a gente precisa se cuidar, e isso de novo virou um hábito.
esse movimento do faça você mesmo, aqui tem uma grande oportunidade para as empresas. Quando você, quando você, empresário, lojista, pensa numa linha de produto, num produto novo, enfim, se você conseguir envolver o seu cliente nesse processo de decisão, você acaba explorando essa predisposição do faça você mesmo. O cliente se sente parte daquilo. A gente chama de cocriação. Então, ele se sente meio dono da empresa também. E isso estreita muito o relacionamento entre vocês. É a diferença entre ter um cliente que busca preço e ter um cliente advogado da marca. Ok? Então, aqui está um ponto bem, bem relevante para você analisar. Cuidados com a casa. Como a gente passou a perceber que a nossa casa não é só um dormitório, não é só um lugar para dormir, mas é o nosso lar, a gente teve até, no começo do ano passado, com a pandemia toda, materiais de construção teve um aumento de faturamento bastante significativo. Porque as pessoas ficaram mais em casa, começaram a perceber que eu não gosto desse azulejo, nossa, esse negócio está quebrado, então vamos arrumando, né? Vão aprendendo, entra de novo, faça você mesmo, entra lá no YouTube, vê como é que troca azulejo e vai lá e vai trocar, né? Então, esse cuidado, essa atenção com a casa, com a manutenção, a limpeza, o design, a arquitetura, os móveis, tudo isso também é uma grande tendência de mercado. Cuidados com os pets, isso também já era algo que vinha se fortalecendo. Hoje, muito mais os pets são parte da família, então os cuidados com os pets já era um mercado que vinha em alta e ganhou muita força também com o fato da quarentena e tudo mais. Então, os pet shops, banho e tosa, hoje tem até plano de saúde para pet, enfim, está surgindo uma gama de produtos e serviços aí para esse segmento, que a gente começa a entender, né, que as pessoas olham o seu pet, o seu cachorro, o gato, não como um cachorro, um gato, né, mas como parte integrante da família. Moda sustentável, também super em alta, então, reciclagem de produtos, processo de confecção sustentável, então toda essa gama, né, essa estrutura aí também está muito em alta. O movimento do alugar e compartilhar. Então, hoje, por exemplo, se alguém viesse perguntar para mim, Daiane, eu estou pensando em abrir uma concessionária de carro. Eu diria, olha, a concessionária de carro pode ser interessante, mas de repente uma franquia da Localiza, que você aluga, tem outros exemplos, enfim, infinitos exemplos, e tem um mercado muito grande para ser explorado, né? Como as pessoas estão muito mais priorizando o uso de algo ao invés da posse daquilo, então, às vezes, quando você analisa esse comportamento do ponto de vista do seu negócio, onde que pode ser trabalhado, né? O e-commerce, comércio digital, eu acredito, e aí é só opinião minha, eu acredito que o comércio digital, ele continua numa crescente, não tão significativo como esse salto que aconteceu em 2020, porque foi uma corrida para o mundo digital, mas a gente deve manter uma taxa de crescimento aí do e-commerce bastante acelerado para os próximos 5 a 10 anos também. Hoje você tem negócios que são totalmente digitais, que não tem mais um PDV, né, não tem mais o ponto de venda, tem negócios que estão diversificando canais, que estão explorando diversos canais de venda, que para mim é o melhor caminho também. E são poucos os negócios que estão exclusivamente no meio físico. E a tendência é essa migração, né? A diversificação de canais de venda com uma migração para o digital, né? Busca por experiência imersiva. Aqui, na verdade, aqui, só nesse item é outra palestra. Vamos tentar resumir, né? Hoje, as pessoas, muito, muito além da simples aquisição de produtos ou serviços, nós todos buscamos uma experiência de consumo. Então, inclusive, para tirar o seu cliente de dentro de casa e fazer ele visitar a sua loja. Já que ele pode comprar de você através do Instagram, do WhatsApp, da loja virtual, dos marketplaces, por que ele iria visitar a sua loja?
porque ele está indo atrás de uma experiência. Se você consegue entregar uma boa experiência para o seu cliente, você ganha realmente um cliente fiel. Esse é literalmente o título de uma palestra que eu tenho. Entregue uma experiência e ganhe um cliente fiel. Priorização dos pequenos negócios. De novo, aquela questão da consciência comunitária, a gente está observando mais os negócios pequenos, aquela mãe de família, aquele pai de família que está arrumando um negócio, aquele MEI, aquela pessoa que vende no Instagram, enfim, então aí está um caminho também, está um mar de possibilidades para ser explorados, né? Para ser explorado. E com certeza, né, o apoio e compromisso socioambiental, né? Todas essas causas que a gente vem refletindo, hoje a gente está colocando muito em prática, e é uma maneira de ter uma validação da sua empresa, do seu negócio, diante do seu cliente, né? Ter essa causa, esse propósito definido. Então, seria isso. Gente, acho que eu consegui cumprir com o meu tempo, depois o pessoal da sede me fala aí, seriam essas tendências de mercado. Eu vou deixar aí os meus contatos. Esse material que eu utilizei já está na mão da associação comercial, podem solicitar para a associação, que ela pode compartilhar esse material, já está autorizado, tá? Tem os meus contatos disponíveis também. O programa EVO, só para deixar uma dica para vocês, aqui a gente falou bastante rápido, né, sobre mais uma pincelada sobre tendências de mercado, mas o programa EVO, nós temos disponível hoje algumas mentorias, elas são gratuitas, tá? Se vocês entrarem no site do programa, vocês vão ver lá as opções. Se quiserem, de repente, marcar um horário para conversar comigo pessoalmente, a gente fazer uma análise um pouco mais direcionada para o seu negócio. O programa EVO é um parceiro da ACED, a gente mantém essas mentorias, então, disponíveis para os associados e não associados também, tá ok? Então era isso, pessoal. Espero ter colaborado, entregue alguma informação relevante aí para vocês. Os meus contatos estão aí na tela e eu estou à disposição tanto da associação como dos lojistas e empresários de Dourados. Tá certo? Até mais.